Olá pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter visto alguma sugestão de bebida, sucos de frutas misturadas a legumes e verduras diversos com o objetivo de desintoxicar o seu corpo. Até mesmo alguns medicamentos, chás, pílulas, cápsulas com esse fim, não é mesmo? Mas será que esses compostos realmente funcionam? Hoje vou te mostrar como isso tudo não passa de pura enganação e pior, pode até mesmo fazer muito mal à saúde. Então vamos direto ao ponto. Os produtos detox ganharam fama na indústria e no marketing, iniciando com sucos e pílulas, etc., chegando até mesmo a produtos de beleza. No entanto, hoje vamos entender como isso funciona e para entendermos isso, precisamos entender o que é detoxificação, essa palavra difícil mesmo, e como ela é realizada no nosso organismo. Mas, afinal de contas, o que é detoxificação? Bom, detoxificação é qualquer processo realizado no nosso organismo cujo objetivo é de eliminar ou reduzir a quantidade de moléculas tóxicas originadas ou não pelo nosso organismo. Essas moléculas são chamadas de xenobióticos, ou seja, são moléculas diferentes do nosso corpo. E geralmente essas moléculas são tóxicas. Esse processo ele é realizado em 3 etapas. A primeira delas é a chamada biotransformação. Essa etapa ela envolve a metabolização de substâncias, ou seja, a biotransformação dessas substâncias, geralmente quebras de tamanho de cadeias de moléculas em tamanhos menores, e envolve uma enzima chamada citocromo P450. Esse processo é realizado no fígado. O segundo processo é um processo chamado de conjugação. Esse processo, como o próprio nome demonstra, tem a função de associar radicais, para transformar toxinas ativas em moléculas prontas para a excreção. Ou seja, tem a conjugar radicais com esses xenobióticos, que geralmente são moléculas lipossolúveis. Então a função da segunda etapa, que é a conjugação, é transformar essas moléculas lipossolúveis em moléculas hidrossolúveis, facilitando assim a sua excreção. Então esse processo geralmente está associado a 3 reações específicas: a sulfatação, a metilação e a acetilação, que nada mais é do que a associação desses 3 radicais a esses compostos xenobióticos. A terceira etapa é o chamado processo de eliminação, e esse processo, como o próprio nome diz, consiste de disponibilização dos conjugados da etapa anterior para a circulação e assim a eliminação através do suor, das fezes, da respiração, etc. É importante lembrar, pessoal, que o processo de detoxificação ele ocorre constantemente no nosso corpo e independente de qualquer suplementação e ou estado nutricional que a gente possa ter. Quanto aos xenobióticos, que são as partículas tóxicas, diariamente nós consumimos vários compostos com essas características, como organofosforados, agrotóxicos, bisfenol dos plásticos, antinutrientes em muitos alimentos, principalmente em legumes e verduras, que são compostos presentes em alguns alimentos com a função de evitar o consumo deles. E aí nós temos principalmente as plantas, os chás, os sucos, os medicamentos. Também temos os metais pesados em alguns tipos de alimentos, como os peixes, os corantes, os conservantes, etc. Então, como vocês podem ver, são muitas partículas que consumimos diariamente e que são processadas pelo nosso fígado. Eu trouxe três artigos aqui para a gente dar uma olhada. O primeiro deles é um artigo chamado The Dubious Practices of Detox, ou seja, a prática duvidosa do detox. Esse é um artigo da Universidade de Harvard, do ano de 2008. Ele alerta que nenhum dos métodos utilizados para detoxificação externa, vem de origem externa, tem evidências de funcionamento, evidências científicas de funcionamento. Além disso, pode gerar riscos à saúde. Temos aqui um segundo artigo chamado Detox Your Life, Fact vs Myth, ou seja, detoxificação hepática, fatos versus mitos. A hepatologista Tyson Woreta, do Hospital Johns Hopkins, que é um dos principais, com maior prestígio,
no cenário da saúde mundial, assim como qualquer outro livro de fisiologia, médica ou veterinária, afirma que o fígado humano é o órgão responsável pelo nosso sistema primário de filtragem e também é o responsável pela conversão de toxinas, limpeza do sangue e metabolização de medicamentos, não havendo necessidade nenhuma de complementos. Bom, o nosso último artigo chama Detox Diets for Toxin Elimination. Esse artigo ele relata que as dietas e produtos que prometem melhorar o processo de detoxificação hepático carecem de evidências clínicas e que os poucos estudos que sugerem a atividade dessas substâncias para melhorar a detoxificação, elas têm metodologias falhas e amostras não representativas da população-alvo, ou seja, amostras pequenas. Além disso, tais produtos, que podem ser sucos, cápsulas, procedimentos, protocolos, etc., podem ser prejudiciais por conter justamente toxinas, como por exemplo os sucos que podem conter antinutrientes, como no caso da folha de couve, como no caso do espinafre, que são ricos em oxalatos, ou as cápsulas que podem conter diferentes ervas, muitas vezes podem ser prejudiciais e muitas vezes nem têm o reconhecimento do órgão fiscalizador de produtos da saúde, que é a Anvisa, ou pelo desconhecimento das doses das ervas presentes e falta de, podendo assim até mesmo causar o óbito, como nessa reportagem aí, ó. Mas aí alguém poderia me perguntar, mas eu fiz a dieta, eu tomei esses sucos de couve com laranja, com cenoura e eu emagreci e me senti melhor. Bom, o que acontece nesses casos é que você provavelmente deixou de ingerir alimentos que prejudicariam a função hepática, alimentos industrializados, alimentos embutidos, processados com muito sódio, etc. E provavelmente passou a ingerir mais líquidos. Então o efeito principal disso é a perda de peso por redução da retenção de líquidos, por conta da redução de consumo de sódio, e a redução da sobrecarga hepática, facilitando a função do órgão. Logo, o resultado é apesar da dieta ou dos produtos detox e não por causa dela. Então, nesse caso, você poderia até mesmo potencializar o efeito disso sem ingerir esses compostos. Então, pessoal, sendo assim, entendemos agora que os produtos detox majoritariamente não ajudam o nosso fígado a desintoxicar o corpo, a retirar toxinas e muitas vezes podem até mesmo piorar a sua função. Como diz um amigo fisiologista, o fígado e os rins eles retiram as toxinas do nosso corpo e os sucos detox eles tiram dinheiro do nosso bolso. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha essa informação com seus amigos e também pode deixar suas dúvidas aí nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.